Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui de volta para mediar mais um papo incrível aqui no GS Talks. Obrigada a todos. Se você não conferiu o nosso primeiro episódio, busque as nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube e volta para assistir também esse daqui, que vai ser super especial. Hoje a gente trouxe uma convidada maravilhosa, uma parceira incrível de trabalho, que é a Nath, responsável pela divisão de Fashiontronics na C&A. Junto aqui também a gente trouxe o time que atende e lidera também essa conta, que é a Andressa, nossa Business Management, o Helder Oliveira, nosso diretor de criação, e o Amaury, que é o nosso supervisor de mídia da conta. Então, vamos começar esse papo gostoso hoje aqui? Bora! Nath, conta um pouquinho sobre o que é a área de Fashiontronics, como é a atuação da sua área, e ali em conjunto, ali quando a gente fala com a questão do vestuário em si, quais são os desafios, enfim. Conta um pouquinho pra gente de como foi que começou, como é que é hoje, como é que é a percepção. Legal. Primeiro, obrigada, Má. Tô super feliz aqui de estar com vocês. Bom, Fashiontronics, ele é um nome bem interno, né, dentro da C&A. E, basicamente, a gente é responsável por tudo que não é moda. Então, a gente tem algumas categorias que tá com a gente há mais de 10 anos, 15 anos, como telefonia, que é nosso grande carro-chefe de Fashiontronics. Mas também a gente serve como incubadora de novos negócios, né? Então, as nossas categorias hoje, as mais fortes, né? Telefonia, relógio, óculos, que já tá com a gente há um tempão. E agora entrando nesse universo de games, nesse universo de casa conectada, né? E indo muito nesse caminho de ter tudo num só lugar, o que o cliente procura, né? Entendendo ali as necessidades, os desejos e como que a C&A pode oferecer isso para eles. Então, é uma área, eu sou responsável especificamente pela área de trade marketing, né? E é uma área que anda muito ali de mão dada com o comercial, né? Entendendo quais são as oportunidades de negócio, como que a gente desenvolve cada um desses negócios novos, como que a nossa cliente enxerga isso e como que eu posso proporcionar a melhor experiência para ela dentro da C&A. E fazendo também interface com todas as outras áreas da empresa, né? E o nosso grande achievement, assim, cara, como que eu vou colocar todo esse contexto que não é moda dentro de uma empresa onde o core é moda, né? Então, a gente tá sempre buscando essa conexão. E quando você para bem pra pensar, você fala, cara, o celular que eu uso, né? Ele não deixa de ser um acessório de moda. O relógio que eu uso, então o relógio e óculos, ele é muito mais fácil, né, de entrar nesse modelo. Beleza é muito moda e reflete muito, né, ali a autenticidade da pessoa. Então, a gente trabalha com esses caminhos ali dentro de FT. FT, né, a sigla carinhosa que a gente chama lá dentro. Legal. O consumidor mudou com a pandemia? Quais foram as suas percepções, assim, dentro dessa área na C&A? Eu acho que mudou, e muito, e ainda está mudando. Acho que a gente não tem mais esse ponto, né, de perfil do consumidor, essa clusterização de consumidor, que antes eu tinha o consumidor do online, antes eu tinha o consumidor da loja física. Então, isso não existe mais. E tanto o varejo, né, e os próprios clientes, a gente está num momento de aprendizado, de como que vai funcionar o consumo daqui para frente, né? Então, acho que mudou demais. E, principalmente, eu acho que a pandemia, ela ajudou muito a gente como um todo, tá? O mercado varejo, a virar essa chavinha e parar de segmentar os canais, né? Parar de ficar falando, a venda do e-commerce, a venda do físico, a venda do WhatsApp, né? Que é a venda direta. E começar a olhar ali como um todo. Porque hoje eu posso querer ir para a loja física. Quero comprar, tô indo com a minha família. A C&A é muito uma loja, né, de destino de compra familiar. Então, muitas vezes é um passeio mesmo, né, no shopping, na loja. Nesse momento, eu quero ir pra loja com a minha família, experimentar a roupa e ter um momento, né, gostoso, confortável e tudo mais. Nesse momento, eu tô com pressa, eu tenho uma reunião, eu esqueci de comprar o presente de aniversário do amiguinho do meu filho. Putz, eu preciso ali falar com venda direta e essa entrega vai acontecer na minha casa no melhor tempo possível, né? Então, acho que essa é muito a mudança, e eu acho que isso é o que a gente está experimentando todos os dias. A gente entender que a jornada do cliente não é mais cíclica, né? Já não é há muito tempo, que essa questão de ser omnichannel hoje é o básico, né? Não é mais nada ser além. O omnichannel é o básico, o que mais a gente pode fazer do básico,
e entender de fato o comportamento do nosso cliente. Eu acho que esse é o grande momento que a gente tá, né? Onde ele quer, o que ele quer, como ele quer, independente do canal. Acho que a gente tá nesse momento. Tem um ponto que eu acho que é bem bacana, né? Quando você traz essa questão, né, do omnichannel, né? E a gente às vezes vê um pouco, né, dessa impressão, né, para algumas pessoas, quando a gente fala de transformação digital, é só porque eu deveria atuar no universo digital. Mas não é isso, né? E um reflexo, eu acho, muito grande de como enxergar, né, o shopper, né, essa shopper que vocês têm, né, que ela tá conectada muito com o universo de moda, né, mas às vezes ela vai estar no ambiente digital, às vezes ela vai estar no ambiente físico, que é a loja, mas podendo fazer uma compra direta pelo WhatsApp, como você falou, né. Eu acho que essa junção da transformação digital, ela fica muito clara dentro da execução que você tem hoje, né? De trazer categorias que elas performam muito bem, né, online, né, talvez nos concorrentes que a C&A tem, né, mas que tem uma força muito grande em loja para vocês também, né, então acho que a pandemia intensifica, acho que essa questão de trabalhar de fato o omnichannel, né, ele fica cada vez mais latente, independente do momento em que esse shopper está, vocês vão estar preparados para poder proporcionar a melhor experiência, né. Sim, e eu acho que a gente tem uma questão cultural muito intrínseca a isso também, né? Então, quando fala, é um passeio na loja, ele é um passeio na loja. Quando a gente fala, por exemplo, do Minha C&A, né? Que é o nosso programa com as revendedoras, onde eu tenho várias pessoas que não são funcionários da C&A, mas a gente chama de consultores do Minha C&A, fazendo o que a Avon fazia né, ainda faz, mas que era muito forte há 20 anos atrás, que é aquela venda porta a porta, que é aquela venda feita por indicação. Então, eu acho que cada vez mais a busca do cliente é pela personalização daquela experiência, né, que no passado, ou a gente tá nesse momento de degrauzinho por degrauzinho, era uma coisa mais dura, né? Era uma coisa não tão amigável. E agora é isso, a gente está juntando essa tecnologia a um jeito amigável de ser, onde a pessoa vai olhar a blusinha da Andressa e falar assim, é da C&A? Nossa, adorei! Essa né, Dê? Já sabia. E vai falar, putz, eu gostei, pega nesse tecido e tudo mais. Se você quiser, eu tenho um contato aqui direto que eu falo com a Bia, que é da minha venda direta. Olha, ela é super ótima, já me conhece. Fala aqui com ela vai te indicar também o que combina com essa blusinha. Então, acho que a tecnologia aliada a essa proximidade, sabe? Eu acho que é o grande futuro aí, onde a gente tá querendo chegar daqui pra frente. E até porque não fica compra pela compra, né? As pessoas se identificam ali com a marca. E, por exemplo, eu sempre fui com a minha mãe muito no shopping e sempre entrei na C&A. A C&A é o primeiro lugar que a gente entra. Então, vai passando de geração para geração e as coisas têm que se atualizar, têm que se modernizar. A gente vai estar na loja, mas eu, por exemplo, compro muito online. Então, minha mãe tá na loja, eu tô no site, mas eu também vou na loja. Então, é isso, tá tudo conectado para ter a compra. E a pessoa consegue se identificar com aquela marca, porque em todo lugar que ela vai, ela consegue comprar. De todas as formas, né? Então, acho que isso é muito bom, né? E a pandemia trouxe muito isso, né? Essa virada de chave que você falou. Então, acho que muito importante e é o básico agora, né? Exatamente. Todo mundo tem que estar presente em todos os canais. E quando a gente fala em mídia, é interessante a gente pensar, como a gente fala, num único perfil que a gente quer atingir, mas é um consumidor que ele... Como a gente consegue atingi-lo, independente do ambiente, online, offline? Hoje a gente consegue trabalhar com estratégias que elas são omnichannel e physical, que a gente chama. Estratégias tanto voltadas para as lojas físicas como para o online. Então, por exemplo, a gente consegue fazer uma campanha com hashtags que a pessoa consegue pegar um desconto, ir até a loja ali, pegar o benefício que ela conseguiu. Hoje a gente trabalha com algumas campanhas que tem QR Code, então você escaneia, você está levando ela para um ambiente online, para ela depois ir para o ambiente físico. Então essa convergência é extremamente importante, porque hoje a gente entende que o consumidor é um só, e o objetivo é atendê-lo, e não ter essa divisão muito forte entre online e offline. Não, total. E você puxou um gancho que eu ia conectar com a criatividade, mas não a criatividade do ponto de vista criação só, né? Porque acho que teve um desafio muito importante aí de
de como você chama a atenção e você, num momento como esse, como você tá bem posicionado ali e com seus produtos e com call to action ou coisa do tipo, mas também onde você está e como você atrai esse tipo de público para isso. Aí queria que talvez um mix aqui entre vocês dois aí falar sobre a questão mesmo da criatividade para esses novos formatos ou novas possibilidades tem em relação à comunicação. Eu vejo assim essa questão e o que eu acho que é legal de dividir com todo mundo, né? Além de uma marca, é um varejo. O varejo, ele precisou se reinventar, né? Muito. Porque o core, né, são as lojas físicas da C&A. Por mais que tenha um grande e-commerce, né? O negócio, ele é essa capilaridade ao longo do Brasil, né? De ter essas lojas. Passou por um momento em que isso estava com uma limitação de você proporcionar essa experiência para o shopper, a oportunidade de ir ali, né? Então, como que utiliza a criatividade, né, para se reinventar? E aí são essas soluções, a venda direta, né? Como consegue fazer isso? E eu acho que esse entendimento, né, do shopper que a Nath falou, né, ele vai além do esforço que a gente faz de comunicação, né, para tentar identificar ele. Também é interno, né, de você cruzar com essas categorias de fashion e entender como que junta os dois, né. Então, eu acho que tem muita criatividade nesse entendimento ali, de como vocês trabalham esses dados também, né. Eu acho que existe esse esforço e é parte da transformação digital, né. Eu concordo, eu acho que assim, a parte de entender o cliente, do CRM bem feito mesmo, sabe? Muito importante. É muito importante. Eu acho que é a palavra do século ali para as nossas grandes empresas, né? Entender os comportamentos dos consumidores e parar de usar o CRM só para disparar um e-mail marketing, atingindo todo mundo, atingindo muita gente que nem tem interesse naquilo. Parar de usar um push para todo mundo e deixar cada vez mais segmentado, né? E a gente vê que quanto mais especializado for aquela comunicação, customizado, né, a palavra de fato, quanto mais customizado, mais engajamento gera e mais retorno gera, né, e isso não é nenhuma novidade, mas eu acho que cada vez mais está mais latente quando a gente começa de fato a olhar para esse consumidor e entender essa criatividade, puta, o que eu faço mais para trazer ele dentro de casa, né, e eu acho que da parte de mídia, a gente também tá no meio de uma mudança tão grande, porque a gente vem de uma época onde mídia era tiro de canhão, né? Que ela fala assim, vou anunciar na Globo, vou fazer isso, milhões, vou botar dinheiro no futebol. Cara, funciona. Poxa, claro, né, que funciona. Você tá atingindo ali uma massa da população gigantesca. Mas será que o futuro é esse? Ou não, né? E a gente vem muito aqui nas nossas parcerias, né, Amaury? Sim, a cada exatamente. plano de mídia que a gente faz, a gente fala, cara, tá, nessa região faz sentido eu ir pra massa ou não? Então, essa regionalização, né, nosso país, sendo um país continental, a gente precisa também ter um olhar diferente. E o Amaury traz muito isso pra gente. Então a cada plano de mídia, vamos fazer esse teste aqui? Vamos entender se essa programática aqui no online vai funcionar? O quanto que isso vai converter? Eu acho que a gente tá nesse momento também de teste, né? Sim. E de entender que hoje tiro de canhão, você acaba gastando muito dinheiro ali sem ter aquela conversão. E que o ideal agora é um tiro de sniper muito bem dado. Perfeito. E complementando também, Nath, dentre as estratégias que a gente cria junto do plano com vocês, tem mídias que são extremamente importantes em algumas regiões e que às vezes a gente não dá muita atenção. Por exemplo, o carro de som. Muitas das vezes ela tem uma penetração maior do que as mídias tradicionais. Por exemplo, como TV, revista, jornais. E ela funciona muito bem em algumas regiões. Então, cada vez mais a gente pensa como a gente pode ser relevante para aquele tipo de público, naquela região, e convertê-los. Porque a gente sempre pensa muito nisso. Vamos fazer telas, vamos fazer painéis? Ótimo. Eles são geolocalizados? Eles estão próximos às lojas ou aos shoppings? A gente consegue fazer com que aquela comunicação chegue de forma clara com um objetivo? Então, mesmo quando a gente faz out of home, a gente pensa muito nisso. Geolocalização, rádio pensando no perfil, entendendo e muito isso. Entender a região, o perfil, porque trazendo um pouco do que você trouxe como CRM, a mídia ela precisa ser personalizada.
a gente precisa falar cada vez mais com um público específico. E hoje a gente trabalha e a gente vive no mundo de dados, onde dados é o principal ativo das empresas, né? Então, esse é o grande diferencial que eu vejo. Procurar falar com aquele perfil que a gente quer naquele lugar e no momento certo. Usar novas criatividades para isso. E eu acho que esse caminho foi muito de o trabalhar minucioso, né? O exigir olhar para cada lado, como vocês todos aqui falaram. Como é necessário olhar com propriedade, Testar, entender né? cada um, testar, justamente abrir um pouquinho a mente para testar, né? Porque a gente sabe que a gente vinha de uma fase que, putz, não, é desperdício, grana e tal, e agora focado você consegue imaginar uns testes diferentes, comunicações diferentes, né? Tem coisas que eu acho que são bem importantes, né? Porque a gente tem vários desafios, né? Dentro da atuação que a gente tem em conjunto com a C&A, né? A gente precisa falar para essa shopper que existem essas categorias, que ela pode encontrar tudo na C&A, que a gente tem uma data sazonal ali, ou um momento específico das nossas categorias, não é uma data do varejo, né? Que aí às vezes se mistura com fashion e como que a gente se conecta, porque vamos pegar, por exemplo, Dia dos Pais está chegando agora, né? Uma data muito forte para fashion. Mas a gente tem Fortaleza ali com categorias que podem ser super presenteáveis, né? Como que a gente junta e cruza isso, né? Então, vão ter alguns formatos de mídias tradicionais que às vezes a gente vai trabalhar ali para lembrar esse shopper dessa possibilidade e oportunidade que ele tem de encontrar tudo dentro da C&A. Em outros momentos a gente vai ser mais cirúrgico de mostrar a oportunidade que ele tem ali de comprar, o benefício, o preço que a gente fez atrelado às indústrias, os clientes, né, que vocês têm ali, né? As indústrias de celulares, né, de óculos, relógio, tudo que ele trabalha. Então, existe um esforço muito grande que não é para vender uma coisa só, né? São várias que às vezes elas se conectam numa mesma cesta, né? E quando a gente começa, né, a entrar mesmo, fazer esse deep dive nos dados, a gente começa a fazer conexões muito felizes, muito felizes. Então, por exemplo, a gente tá entrando, né, de cabeça agora, eu diria, no mundo de games. Cara, eu li uma matéria outro dia que 45% do universo de gamers são mulheres. Cara, a maioria do público da shopper da C&A são mulheres. Então, cara, eu tenho ali as consumidoras dentro de casa, né? E como que a gente vai fazer isso? Quais são as novas mídias que a gente vai buscar, né, Dê? Como a gente tinha falado bastante disso. Tá, aonde tá esse público gamer? Se ele não tá na minha loja ainda, onde eu tenho que buscá-lo? Se ele não tá no rádio, né, na minha mídia de massa ali que eu fazia de tiro de campo, aonde ele tá? E aí é muito legal que vocês também, como agência 360, conseguem conectar a gente com parceiros que falam aquela linguagem que vão ajudar a C&A a traduzir e trazer esse cliente para dentro de casa. E acho que nesse mundo gamer, assim, é uma coisa que a gente tá entrando agora e também a gente dividiu muito, conversou muito sobre isso, né, que tem muita mulher no mundo gamer. E assim, como contar para eles que a C&A entrou nesse universo, né? Como falar que você pode comprar uma blusa e console na C&A? Você tem tudo ali, então a gente precisa começar a contar isso. E onde está esse público? Onde estão essas pessoas? E a gente está começando a fazer esse movimento, a Mauri também está trazendo algumas oportunidades, e a gente vai fazer até uma reunião para entender de fato onde está esse público e como a gente vai atingir ele, para contar que na C&A agora a gente tem games também. Então, é sempre isso, é atrelando um pouco a moda com todas as categorias que a gente tem para conseguir comunicar e atrelar tudo junto para que o shopper consiga comprar e entender que a C&A é destino de compra não só de moda, mas para todas as outras categorias, né? Então, acho que isso é muito legal. E o Amaury vem fazendo isso muito bem também, principalmente com os parceiros ali de mídia e agora muito mais para games, no digital. Acho isso muito legal e acho que é uma categoria que tem muito futuro. Muito. E complementando, é muito isso. Quando eu converso com os nossos parceiros, eu procuro levar... a gente precisa construir a categoria de Fashion Electronics da C&A cada vez mais na mente dos nossos consumidores. E por isso que a gente trabalha com campanhas que elas precisam ser objetivas, elas são para venda, mas o que a gente quer é que a C&A seja um direcionamento para a compra de eletrônicos. E eu sempre coloco isso, tem vários players no mercado e a C&A ela precisa
ser um direcionamento para a pessoa que quer comprar algum produto eletrônico. E é um desafio. E a gente precisa estudar muito, conhecer o perfil, estudar dados. E trazendo um pouquinho dentro do que a gente falou do universo games, isso para mim é muito interessante, porque eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de mercado, games e também moda, ou que a C&A traz como eletrônicos. A gente fala muito nisso. O ticket médio dos produtos eletrônicos da C&A são altos, e isso é interessante para a gente quando pensa em modelos de negócio. Então, não sendo o core da marca como é moda, mas a gente trabalha com uma categoria extremamente estratégica e que a gente pode levar valor dentro da marca, explorar, como a gente falou, o universo de Fashion Electronics como uma incubadora. Então, isso para a gente é muito importante. Como Global Shopper, eu vejo que é muito estratégico ter a C&A e a área de Fashion Electronics como um parceiro para a gente. Sim, eu acho muito legal essa liberdade, né, que a gente tem aqui de testar as coisas. Eu acho que não importa se a gente errou. O que importa é que a gente corrija esse erro o mais rápido possível. Mas a gente só vai saber se a gente errou de fato fazendo esses testes, né? E é muito isso que a gente vem buscando. Então, cara, como que eu atingo esse público? E eu acho que tem um ponto também que tá muito no coração da C&A e que a gente não quer perder isso de jeito nenhum, né? E desde que eu entrei na empresa, eu tenho 5 anos de empresa, vou fazer 5 anos de empresa, sempre foi muito claro para mim. O nosso atendimento é o diferencial. Né? Então, eu preciso entender que aquela pessoa que está entrando na minha loja, que ela está entrando em contato comigo no WhatsApp, pelo minha C&A, que ela está entrando no meu site, que ela tenha o melhor atendimento possível, a melhor experiência possível. Então, eu acho que linkar tudo isso, né, e trazer para essa personificação, para essa coisa mais próxima, as pessoas elas estavam sedentas por isso, né, pós uma pandemia que a gente ficou 2 anos ali confinados, sem poder abraçar, sem poder, né, dar uma voltinha, visitar uma loja. Então eu acho que essa proximidade também traz muito calor junto ao cliente, e isso traz valor também para a marca e para a experiência que a pessoa vai ter ali dentro, né? Total. Eu acho que a gente acabou conectando bastante coisas aqui super pertinentes, então é mais uma comprovação de que toda essa integração entre a loja física e o online, ela veio efetivamente para ficar, não existe tanta mais a separação em si, né? São canais que se complementam e não canais concorrentes, que era uma coisa que a gente discutia há muito tempo lá atrás, né? Dentro, principalmente porque a gente tinha uma visão anos atrás da indústria, o pessoal de e-commerce ficava isolado, tipo, todo mundo discutindo, imagina isso dentro né? do varejo, né? Deve ter Exato, uma discussão tremenda, né? Enorme. Você tá roubando minha venda, né? Eu tô roubando a sua venda, né? E não é, né? Tá ajudando ali, é o número de todo mundo no final. E acho que já ficou muito claro, a gente também falando aqui sobre formato de comunicação, o que isso tinha de aderência para o momento que a gente tá. A gente tem um case super bacana, que acho que é importante você falar aqui, dizer um pouquinho como é que foi a adaptação e trazer a questão do catálogo digital, por exemplo. É também um novo formato, tá conectado com o consumidor, e como é que você trabalha isso de uma maneira geral entre time, né, time interno, e lá na frente como impacta isso? Sim, eu acho que o catálogo digital, a gente está num momento também, né, de aprender, é um novo formato que o consumidor consome. Então, a gente usa o mesmo catálogo digital, onde a gente coloca as nossas ofertas Hero, né, de todas as categorias de FT, em vários canais. Então, a gente usa o catálogo digital, eu tenho ele num QR Code na loja, no espelho ali da loja, na minha área de FT, na área de beleza, onde o cliente ele pode consultar aquele catálogo e de uma forma muito rápida, ele tem ali quais são as principais promoções, quais são os compre e ganhes, quais são os produtos que estão em destaque, sugestão de Dia dos Pais agora, né? Putz, muita gente tem dificuldade de comprar presente. Eu falo por mim mesma, eu tenho muita dificuldade. Isso mesmo. Então, quanto mais a gente puder direcionar o cliente, ajudar o cliente, fazendo parte da estratégia da companhia, faz muito sentido, né? E eu acho que a otimização é uma palavra também muito forte que está em voga nesse momento. Não adianta eu ficar fazendo 500 mil tipos de peças, né, para vários canais diferentes, sendo que no final eu quero falar a mesma coisa. Então, esse catálogo digital,
consumidor, ele encontra na loja via QR Code, ele pode ali na loja mesmo, no celular dele, já clicar no catálogo e ele vai direcionar para o site, ele vai direcionar para o app, onde ele pode comprar também e receber na loja ou receber em casa, né? As possibilidades, elas vão se ramificando de formas bem rápidas e com bastante força. E além disso, esse mesmo catálogo é usada para venda direta, né? É usada pelo WhatsApp, onde os nossos associados, eles usam aquele material que já está num layout legal, que tem explicação sobre o produto, que tem um clique direto para fazer suas próprias vendas, e no Minha C&A também, que facilita muito ali a vida das nossas consultoras, já sabendo o direcionamento e mandando o material completo para suas clientes. Então eu acho que esse catálogo ele veio muito a somar, eu acho que a gente vai colher muitos frutos dele ainda, né? Ele ainda tá engatinhando. Eu acho que ele assina embaixo de um ponto muito relevante dentro da C&A e dentro do mundo hoje em dia também, que é a sustentabilidade. Né? Eu paro de ficar imprimindo milhares de exemplares, enfim, tendo um gasto exorbitante com aquilo, né? Então a gente traz isso também, a tecnologia para essa venda direcionada e etc. E olhando muito a questão do meio ambiente também. Eu acho que cada vez mais vai ficando, acho que claro para todo mundo o quanto, né, é o nosso esforço pela experiência que a gente quer proporcionar, né, para esse público que a gente quer construir, achar ou, né, continuar se relacionando, porque às vezes a gente já tem ele ali definido, né, como um shopper, né, da nossa área ali de Fashiontronics, né, mas o que é muito bacana, né, quando a gente vê, acho que é isso que você fala, né, Nath, o quanto que a gente ajuda, né, a mexer com o negócio de vocês, né, não é só ali a comunicação, né, como que a gente impacta, né, o quanto a gente está inserido, né, no dia a dia, né, para poder trazer essas soluções que vão ser ferramentas, né, para diversos times, né, então a gente sabe de soluções, por exemplo, que a C&A imputa, né, de não tem um tipo de produto ali dentro da loja, mas estou querendo comprar ele e existe um estoque ali, você pode comprar e receber em casa, né? Os colaboradores, esse atendimento, como você falou ali, né, aos seus clientes ali, né, esse shopper, né, ele acontece de diversas formas, né? E a gente vai criando ferramentas ali para intensificar isso, né? E facilitar e tanto essa jornada, né, que a gente vai construindo, né, para cada um dos tipos de públicos que a gente tem ali, porque existem diferenças ali, né? Mas às vezes ele pode ser o mesmo, né? E ao mesmo tempo facilitando, porque quando você fala isso de sustentabilidade, é parte de negócio, né? Completamente. É investimento, como você rentabiliza e utiliza isso para testar uma nova mídia, você vai mudando isso, né, dentro da sua estrutura, né? Exatamente. E eu acho que me lembrei agora de um ponto também que a pandemia trouxe muito pra gente, que são as live commerces, né? É um jeito completamente diferente de se consumir. E aí ele mistura tudo. Ele tem de tudo um pouco, né? Se a gente parar pra pensar. Então, hoje em dia, o brasileiro, ele surgiu muito com a pandemia, né? Enfim, desde as lives sertanejas, enfim, e as marcas entendendo as possibilidades de fazer merchan naquele momento. E também oferecer seus produtos, mostrar ali no corpo do apresentador como aquilo fica. Eu tive a oportunidade de fazer uma live e-commerce pela C&A, que, cara, foi super legal. E é muito legal para os funcionários da marca também, né? Sim. Que você tenha uma proximidade através do digital direta com seu público, você tá dando a sua opinião ali, não é um roteirinho, né, cravado na pedra que você tem que falar que o tecido é A, que o tecido é B, que o aparelho tem isso, tem aquilo. Não, você começa a dar os seus inputs de como aquilo traz benefício para sua vida. Eu acho que isso, de novo, não é ainda uma coisa, uma mídia, acho que o Amaury pode até falar melhor sobre isso, não é enraizado no brasileiro, né? O brasileiro ainda não tá acostumado a consumir por esse tipo de mídia, mas a gente tá começando, as pessoas estão se interessando, elas podem assistir agora, não fazer a compra naquele momento, mas aquilo vai ficar na cabeça para num segundo momento ela considerar de novo aquela marca, aquele produto, aquele tipo de tecido, aquele tipo de aparelho. Então acho que também tem um caminho novo, né? Relativamente novo, já tá tudo tão rápido que nada é mais novo, tão novo assim, né? Mas que tá nesse caminho. Sim, exatamente. E o interessante da live que vocês fizeram foi dentro do aplicativo.
E a gente já está falando de uma plataforma. Ou seja, mais que nichada ainda, né? É. Tipo, Exatamente, A pessoa já nichada, compra falando lá. com um público que já consome, conhece a marca, gosta. E a gente ali já consegue fazer a venda ou a pessoa colocar o produto numa lista de desejos. As possibilidades são imensas dentro, né, do aplicativo. E é importante a gente saber que há outros formatos, há outras plataformas, mas quando a gente trabalha isso, a gente reforça outros pontos importantes da comunicação, como o branding, a própria consideração, a própria conversão. Então, trabalhar todos esses formatos, usando uma plataforma própria, foi extremamente interessante. E você personifica, né? Você tá ali com a pessoa, você fala com aquela pessoa, é humanizado, você tá conversando com ela. Então, a pessoa se sente acolhida, né? Que é o que a gente trouxe antes. A pessoa precisa disso. Então, nem que você plante a sementinha na cabeça dela, ela vai voltar ali para comprar o produto. E eu acho que é o reflexo do que a gente vê, né, dessas relações, né, que cada vez mais se intensificam das marcas com os públicos, né, porque ela tem voz ativa durante esse momento, porque ela tá comentando ali, falando, não tô conseguindo comprar, o cupom não tá funcionando, o cupom tá funcionando, eu quero mais, e você vai entendendo, né, como aquilo ali tá acontecendo, né, e vai se adaptando, né, dentro daquele momento ali para continuar proporcionando a melhor experiência, né. Cada vez mais é um negócio que a gente vê e fala, né. Hoje, né, não é uma atuação, né, segmentada, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, mas é um ecossistema, né. Como que a gente entende o ecossistema, né, de C&A com Fashiontronics, né, e a gente enxerga, né, a jornada que esse shopper tá percorrendo ali, porque tem um momento de a gente gerar consideração, talvez ele não compre agora, mas a gente tá falando que ele tem essa oportunidade de comprar e a gente sabe que ele vai retornar, né? Então, na hora que ele retornar, né, a gente deixa o caminho ali, né, já pronto, né, para ele permear ali e talvez efetivamente concluir a venda que a gente tá buscando, né? Então, como entender esse ecossistema, né? Esse grande esforço que a gente tem feito, né? É um ecossistema que hoje tende para se trabalhar, né? Não é pontual. É essa mídia ou é essa categoria que a gente tem para vender, né? É tudo isso e como que a gente conecta tudo isso a esse público que a gente está construindo, conversando. E falando de experiência, acho que a gente tem algo legal para falar, né? Sobre o que a gente fez aí recentemente. Conta um pouquinho mais. Bom, a gente, semana passada, né, a gente finalmente, depois do período de pandemia, voltou a fazer os lançamentos em loja. E isso foi uma experiência muito legal, muito gostosa, porque de fato a gente sentiu aquela proximidade com o público de novo, né? E quando a gente a gente fez o lançamento em loja, foi, né, um produto, um aparelho celular que a gente lançou em conjunto, onde a gente ativou todas as áreas, né? Então a gente tinha ali desde o rádio, chamando para o massivo, chamando para um shopping específico. Dentro desse shopping a gente tinha os media malls e com contagem de tempo, né? Então um dia antes a gente falou assim, olha, é amanhã. No dia falou assim, olha, é hoje, vai lá, vai entender o que a gente tá trazendo para vocês. E a gente via que não só o time C&A, a loja C&A, né, os nossos associados super felizes com aquele momento de novo de interação com o público, né, a marca ali também super feliz e os nossos clientes interessados em saber o que estava acontecendo. Então, além, né, dessa aproximação que a gente gerou de novo com a loja, e aí, de novo, são aqueles pequenos mimos, sabe, que a gente pode dar para o nosso consumidor e aquilo fica no coração e é muito importante para o varejo, né, onde a gente trabalha com pessoas, ter esse tipo de interação mesmo, de estar junto. E no site também a gente tinha comunicação, no app a gente tinha comunicação, tinham mídias no online para fazer toda essa conversão e mostrar definitivamente para o nosso cliente que se ele quisesse aproveitar, se ele quisesse pesquisar, se interessar pelo novo aparelho que a gente estava lançando dentro da C&A, que em qualquer vertente que ele fosse, ele ia encontrar informação. E que a C&A estava ali pronta e disponível para fazer essa interação com ele, essa venda com ele. E eu acho que assim como a live, que você tem uma experiência ali, né, de conseguir falar na hora e tirar suas dúvidas, em loja, com o evento, foi a mesma coisa. A pessoa teve uma experiência ali, a gente fez uma experiência, tinha todo um momento, tinha todo um ambiente onde a pessoa se interessava, ela já estava ali, já tirava as dúvidas. Então, acho que foi muito legal e foi muito completo, né? E aí,
foi meio que a virada de chave do voltamos da pandemia, mais ou menos, estamos aqui de novo em loja, né? Então acho que foi bem legal. Que legal. E isso também é uma ferramenta de negócio, né? Para você estreitar essa relação com as indústrias ali, né? Como você trabalha isso, né? Tipo, como que esse tipo de experiência que a gente tá falando aqui, que parece que o foco é só ali, né? O shopper, né? Mas não é, né? Existe uma outra relação ali também dessa proximidade com as indústrias, né? O que você proporciona ali como varejo, né? De experiência para a marca deles, né? Exatamente. Eu acho que dentro de FT, né? Como nós revendemos produtos de terceiro, essa parceria que a gente faz com as marcas é muito importante, porque eu colocando a marca X dentro da loja da C&A, essa marca ela precisa ter match com a gente, precisa fazer sentido estar lá dentro, precisa falar com o mesmo público, né? Então é muito nisso que a gente vem buscando também quando a gente desenvolve nossos planos, nossas campanhas. Eu não falo do aparelho por si só, eu falo do aparelho para o público da C&A. E os parceiros, eles vêm enxergando muito valor nisso, sabe? Muito valor nessa dedicação que a gente se empenha em fazer o plano, em ter o 360, em treinar os nossos associados para eles saber falar do produto da melhor maneira possível, dar o melhor atendimento possível. Então, cada vez mais, né, a gente vem enraizando isso com os nossos parceiros antigos aí, né, já conhecem muito desse nosso modo de operar. E os novos têm ficado encantados com isso também, porque é uma coisa que a gente leva muito a sério, né? E é importante muito para o nosso business, para nossa estratégia de negócio ali, ter marcas que façam sentido para o nosso público, muito bem expostas e muito bem representadas dentro da C&A, seja qual for o ambiente. Para fechar, Nath, conta aqui também um pouquinho pra gente de qual foi o case, assim, com a GS que você construiu, assim, junto aqui com esse time Mara. Tem mais gente, Mara, né? Tem mais Tem bastante. Tem bastante gente Tem. nesse time aqui. Mas qual desses cases, assim, que a gente já construiu, foram vários, eu sei que a gente tem muito orgulho de ter esse cliente também aqui com a gente, porque acho que do tempo que a gente começou a conversar, lembra lá atrás como é que era, o que estava buscando, vamos ouvir suas dores, acho que encaixa, e aí deu certo, ainda bem. A Nath quase falando, né? Não é uma agência que eu preciso de uma outra coisa. Né? A gente ajuda, a gente faz. E acho que, enfim, deu muito certo, a gente tem muito orgulho do que a gente está construindo com a tua liderança, mas conta pra gente o que você acha, assim, que te deu mais orgulho dessa construção aí, desse tempo aí que a gente vem fazendo essa parceria. Essa frase do é muito verdade. Lembrou, né? Assim, eu não quero uma Lembrou. agência. Gente, o varejo, ele é tão dinâmico, que se a gente tiver parceiros engessados, a gente não vai pra frente, a gente trava, né? E eu acho que é muito isso o sucesso da nossa parceria, porque aqui é zero travado. Putz, a gente tá, nesse momento a estratégia é essa, gente, mudou. Mas mudou e vambora, porque agora o mercado tá indo pra cá, né? Eu acho que o varejo é a parte mais quente ali do mercado, é muito quente. Muito. Então, eu acho que essa nossa parceria, essa nossa mapeabilidade mesmo, né, de entender o momento, e vocês lá dentro de casa também, né, entendendo as nossas dores, entendendo quais são as prioridades, o que era prioridade ontem e deixou de ser prioridade hoje, eu acho que isso é a nossa grande base, né, desse nosso casamento aqui já de alguns anos. Exato. E eu acho que de cases, mas a gente teve muita coisa legal que a gente foi construindo aí ao longo do tempo, né? Então não sei nem um específico, assim. A gente acabou de fazer São João, né? Quando a gente falou um pouco ali da regionalização, de entender o público e etc. A gente acabou de fazer São João com ativação dentro das grandes festas de São João, que, cara, honestamente, os paulistas não entendem. Não é festa junina. Não é São festa João, junina, né? não é quermesse. Não Não é. Não é. Então, a gente foi entender a fundo, entendemos que para aquela região aquilo era muito importante, quais os produtos era muito importante, o que realmente a gente precisava vender, qual que era o desejo, né, daquela população. A gente fez o carro de som, Exato, né? Puta, mas carro de exato. som não é uma coisa antiga. Cara, não, funciona e muito, né? Então Sim. é nisso que a gente tem que ir.
e trouxe também as ativações dentro de loja, e que essa ativação que acontecia dentro das festas, a venda também era feita pelo venda direta, pelo Minha C&A. Correio elegante com oferta. A Blitz, que a gente colocava também, ganhava desconto, então foi bem legal. Acho que foi muito completa. Foi um case E bem o que eu acho completo. que é interessante isso, né? É uma data local, regionalizada, que a gente tá trabalhando essa categoria de C&A, né? Não era C&A entrando com moda ali, né? Era algo muito específico e proprietário de Fashiontronics, né? Então, é muito interessante como a gente enxerga essas oportunidades para divulgar essa categoria, mas gerar essa aproximação, né? Eu acho que faz muita diferença. E fora esse case do São João, a gente teve muitos outros, né? A nossa primeira Black Friday dentro de uma pandemia, a gente falava, e aí, como é que a gente ia fazer? A gente descobriu vários outros novos caminhos, né? Num momento mega difícil, num momento que todo o mercado tava brigando ali por unhas e dentes pelas vendas. A gente teve também a Semana da Beleza, né? Que a gente começou lá atrás. Vamos implementar uma semana específica falando da categoria de beleza que lá atrás estava começando, estava engatinhando e hoje já virou, né, um colosso ali dentro da C&A, super, super bem feito, onde também a cada dia da semana a gente falava de uma categoria, a gente ensinava a nossa consumidora a fazer a maquiagem que tá no seriado XPTO, que tá super, né, em vogue, tá todo mundo querendo fazer. Então, eu acho que essa dinâmica é o nosso coração e o que vem fazendo dar tudo muito certo. Ai, é gratificante ouvir isso também, né? Porque não existe o by the book, né? Não é nem na questão do varejo nem nada, mas a gente conversou isso no episódio passado. Quando você para ouvir muito o cliente e não ficar só com a proposta comercial, tá aqui, trabalha desse jeito e tal, a gente já não tem essa mentalidade e tem que se encaixar onde precisa. E de anos mudamos, né? Mudamos o escopo desde o primeiro ano que a gente começou a trabalhar para até hoje, né? Então, mudamos muito e acompanhamos uma evolução muito grande em termos de desempenho, em termos de resultado. Aí veio a pandemia, como a gente no começo da conversa aqui trouxe, veio aquilo para qual ninguém estava preparado, né? Nem nada, nem indústria, nem varejo. O varejo certamente sentindo de uma maneira extremamente dolorosa, tendo que fechar os seus estabelecimentos, muito, né? Mas fazendo um movimento positivo no final, porque a integração que a gente trouxe para os canais digitais e abordagens forçou, acho que de uma maneira mais rápida a ida até para esses canais, né? FT acabou dominando um espaço maior que não tinha, né? E agora funciona tudo de maneira sinérgica, né? Eu vejo essa questão que a Nath trouxe, né? Do quanto o varejo é dinâmico, né? E aí a gente, como parceiro, a gente precisa se moldar a essa necessidade, porque hoje, né, o varejo também dita tendência. Né? Então, muita coisa nesse sentido. Então, as pessoas pesquisam hoje, não é mais pesquisar no Google, elas pesquisam dentro do varejo. Então, elas vão ver preço dentro do varejo. Então, se você não estiver preparado, né, de ponta a ponta ali, né, para isso, a gente não proporciona essa melhor experiência, porque as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, a gente tem que se adaptar a essa necessidade, né, essa velocidade que a gente vê, né, desses ecossistemas aí de fato, né, e é curioso isso, né, porque hoje eu entro numa loja, mas eu entro numa loja conectado. Eu tô com o celular ali pesquisando se não tem aquele produto ou o preço, então você tem que estar muito bem amarrado, né, e às vezes ele não encontrado dentro da loja não é uma experiência ruim. É poder proporcionar que ele ainda leve isso, eu receba isso dentro de casa, porque não tem ali na loja, né? Então, mudou muito, né? A loja, ela não é o destino só final mais, né? Ela é parte dessa jornada, né? Então, essa dinâmica do varejo, assim, é uma coisa que
ela muda constantemente, né? Constantemente. E assim, é muito legal também, porque a gente tem o time GES também dentro de casa, né? E vocês ali no dia a dia com a gente, a AD principalmente, a Dai, cara, elas entendem como as coisas realmente mudam assim de uma hora para outra. E nesse momento de teste, como é ágil, né? E como vamos para cá, não, cara, não, aquele ponto que eu falei, né? Não importa errar, o importa é você conseguir corrigir o erro o mais rápido possível. E assim vai. Então, eu acho que são ali hoje nos detalhes, né, que a gente tá vendo de fato essa mudança, essa transformação. E foi o que você falou, ele não é mais o final, né? Ele acabou a compra dele, beijo, tchau. Não é isso. Então, quando você olha também para uma loja que tem um provador e que naquele provador você tem a luz branca e a luz amarela para você ver como fica melhor o seu look. Cara, isso faz parte de um ecossistema tão maior do que aquilo, que a pessoa vai postar, provavelmente se ela gostou, se a luz ficou boa, ficou linda, isso vai pra rede social dela, daquele rede social, um amigo, uma amiga vai perguntar que batom era aquele que você tava usando, ou que calça era aquela que você tava usando, né? Então isso ele reverbera de um jeito, uma magnitude muito maior hoje. Então acho que é exatamente, né, esses pontos ali que você tava falando. E essa flexibilidade, como a gente falou, tanto da GS, né, quanto de vocês, para se adaptarem ao varejo também. Todas essas iniciativas, elas precisam acontecer de forma rápida, porque o consumidor, ele é muito rápido, ele tá no celular, ele tá no ponto de venda, ele quer pesquisar, ele precisa comprar, ele precisa atender uma expectativa que ele tem, e eu percebo muito isso, como a gente está muito próximo, a dor da C&A é a nossa dor. Então isso, eu vejo que é a principal ligação entre nós e vocês, porque a gente está muito próximo. As meninas estão lá, são gerentes de negócio, então elas entendem do negócio e a gente procura entender e levar os resultados. Então isso eu vejo que é primordial, essa flexibilidade e ser parceiros, porque isso é o mais importante para a gente conseguir os resultados. A gente é um time só, né? Então, Exato. a gente não tá, não, porque a C&A quer... Não, gente, vamos fazer acontecer, todos nós fazer acontecer. Então, acho que isso é muito bom, essa parceria, assim, todo mundo entende, o time todo entende, não é só porque a gente tá lá dentro de C&A e tal, não, o resto do time participa igual, entende igual, é parceiro junto. Então, acho que todo mundo tem essa vontade de fazer acontecer, né? De ser parceiro, de estar ali. Precisa mudar de hoje para hoje. Vamos, gente, vamos mudar de hoje para hoje. Então, isso é muito bom da nossa parceria e o time como um todo é muito engajado nisso, né? Muito. Então, acho muito bom. E também tem a parte de vocês questionarem a gente, né? Porque às vezes a gente tá tão imerso, né? Naquela coisa toda, vamos pra cá, pra lá. E tem horas que a Jessi fala pra mim, Nath, mas peraí, dá uma olhadinha pra cá também, tá fazendo sentido? Não tá fazendo sentido? Então é muito importante também, né? Esse momento que vocês tiram a gente ali do vucu-vucu, do furacão. Vem aqui pra fora um minutinho, respira. Verdade, tem esse caminho. Aconteceu, eu vi isso com tal cliente também, tal cliente passou pela mesma dor, eles foram por aqui, deu certo, será que não vale a pena a gente testar, customizar desse jeito? Então, é muito bom também, né, ter alguém com um olhar de fora, que tá imerso no furacão, mas também tá com uma perninha aqui num outro lugar, olhando tendência, olhando outros clientes, dando esses inputs pra gente como um todo fazer um negócio crescer. Foi muito que a Dê falou, né, não tem essa, da GS lá dentro da C&A, não, quem é? O time de trade da C&A. Tá todo mundo ali, é o time de FT da C&A, né, Dê? Porque todo mundo ali participa um pouco do trabalho de todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa muito legal também, né? Eu escuto isso, né, vocês comentando assim, e vejo o quanto isso reforça a nossa visão e posicionamento, né, pautado em growth, né? Porque a gente tá ali olhando, claro, a experiência que a gente tá proporcionando ali pro shopper, né? Como que a gente tá construindo comunicação, campanha, mas é pautado no seu negócio ali que precisa ter um crescimento, ele precisa gerar conversão. Esse é o objetivo. O resultado final, ele, claro, é proporcionar toda essa experiência, né? Mas se a gente não conseguiu botar os produtos na mão desse shopper, né? Tem alguma coisa que a gente precisa revisitar. Então, esse olhar de growth que a gente tem, ele fica muito latente aqui dentro dessa discussão, né? Porque a gente tá imerso dentro do negócio, né? É isso que a gente se propõe.
para facilitar essas adaptações, essas guinadas ali dentro das tomadas de decisão que a gente precisa ter, né? Porque aí não é aquilo. Foi, legal, a gente construiu tudo isso, tava tudo definido, mas precisou mudar. Tá, precisou mudar porque tem um motivo, claro, não é porque a gente simplesmente quer ali, né? Então tem algo muito, muito factível para essa mudança também, e a gente precisa compreender isso para ser ágil o suficiente para a gente não perder o time, né? Exato. E é bem isso, né? Na última linha, o que um varejo precisa fazer é vender. É vender, não importa como, não importa o canal, não importa quantas vezes, né, a gente tenha que pensar em formatos diferentes, mas que a gente consiga ali. E foi isso que você falou, né? Não é só proporcionar experiência, não é só ser o legalzão da história, não é isso. É ser ali o que o cliente precisa, o benefício que ele precisa e ser, de fato, o destino da compra dele. Né? Gente, vamos finalizar esse papo Acabou? Maravilhoso. Já? Mas vocês acreditam, passa assim, né? Mas foi muito bom e de maneira construtiva, acho que a gente tem aí os anos de parceria, mas uma aula de trade, marketing, dedicação, adaptação para o mercado e foco em resultado. Isso aqui, de verdade, a gente gostaria de ver em outros lugares, né? E esse teu foco aí é muito bacana, você fazer essa construção toda, trazer isso conectado com o trabalho que a gente faz e as outras partes das quais você também precisa estar conectado internamente. Cara, puta trajetória incrível, espero que a gente continue nessa bastante tempo e enfim, muito obrigada mais uma vez por essa participação aqui. A gente com certeza vai te chamar outras vezes para outras discussões aqui, talvez com outros temas aqui mais bacanas também pra gente poder estressar ainda mais, acho que tua experiência e como ela se colocar em outro ponto de vista, a não ser só a questão FT que você hoje domina. E muito obrigada ao restante do time aqui também, que pôde dar, acho que um pouquinho de como a gente trabalha num formato aí, que é algo que é cultural nosso e que a gente já faz de propriedade ali com os nossos clientes, né? Então, como a gente efetivamente está imerso no modelo de negócio. E a vocês aí de casa. Muito obrigada. Pode fazer aquele merchan? Pode fazer o merchan? Pode fazer o merchan. Baixa o app da C&A, entra no site da C&A. Não conhecia as categorias de FT da C&A, então vai lá na loja conhecer as categorias da C&A. Bora fazer o merchan. Adorei. Certíssimo. Obrigada, Nath, mais uma vez. Gente, obrigada, assim, super feliz de estar aqui com vocês. É sempre uma energia muito boa, né? É legal a gente passar pra todo mundo essa energia que é todo dia. Lógico que tem nossas brigas, que tem... Mas é assim, né? É nessa energia gostosa que a gente gosta de trabalhar. Eu também só tenho a agradecer imensamente aí a parceria de vocês, viu? Muito, muito obrigada.